Graça e paz, pessoal. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui rapidinho, no máximo 10 minutinhos, para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto continua em capítulo 12, estamos continuando no versículo 20. E diz: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E este respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me nesta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio dos céus uma voz: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer: o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, ele saiu e ocultou-se deles. Amém. Então, Jesus está claramente predizendo a sua morte aqui, diz qual tipo de morte que seria, ele seria levantado, e essa fala trazia referência a ser levantado numa cruz. E aqui ele está dizendo, né, que o trigo, se ele não cair na terra e morrer, ele apenas será um grão de trigo, mas quando ele cai e ele frutifica, né? Se ele morre, ele é plantado e frutifica, e Jesus vem frutificando até hoje. E aí ele vem e fala sobre nós amarmos a nossa vida, nos perdemos, mas quando nós entendemos que a nossa vida é dele, de que nós temos que conservar a vida eterna, ou seja, morrer para nós mesmos. Não precisamos mais dela, mas nós vivemos para Cristo, e servindo nós viveremos a eternidade, teremos a vida eterna, e também o Senhor nos honrará. Então, se você deseja ser honrado, se humilhando aos pés de Jesus, isso servindo, sendo seu servo. Por isso que ele diz aqui: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E em outra situação ele diz que aquele que se humilhar será exaltado, não aquele que é humilhado por aí, mas aquele que se humilhar, ou seja, chegar à posição de servo, o Senhor o exaltará, aqui o honrará. Então, nós temos que entender que a nossa vida não nos pertence mais. Nós temos um Senhor, um Salvador, aquele que foi à cruz por nós, aquele que fez tudo por nós, ou seja, ele já fez o que precisava fazer por mim e por você. Ele já foi à cruz como expiação para os nossos pecados, para o meu pecado, para os seus pecados. Então, nós não temos que ficar esperando que ele venha fazer mais coisas para nós. Ele não precisa, mas ele é tão
generoso, tão bondoso, que Ele continua fazendo, Ele continua nos dando bênçãos e entregando coisas que nós nem precisamos, mas Ele já nos entregou e nós temos que ser gratos por isso e sermos servos. E quando nós somos servos, nós entendemos que nossa vida pertence ao nosso Senhor, a minha vida pertence a Cristo e eu já a perdi, a minha. Eu já não tenho mais controle sobre ela. Quem deve governar a minha vida é Jesus, o Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu resgatador, o Filho de Deus. Então, trazer a consciência tudo isso é um exercício que nós temos que fazer diariamente para nós não cairmos na falta de credulidade e começarmos a buscar a nossa própria salvação, sendo que a salvação é nele, que quando nós não estamos ligados nele, quando nós não estamos com as nossas expectativas nele, quando nós não estamos fazendo tudo para ele, nós não somos saciados. Só seremos saciados enquanto estivermos buscando a Cristo. Ele é o Senhor, e como essa voz veio para a multidão e não por conta dele, de que ele era glorificado, também ela vem a nós, para que nós sempre nos lembremos que Ele é o Senhor, é Ele que é digno de todo louvor, toda adoração, toda exaltação, e de que tudo aquilo que nós façamos para a honra e a glória dele, que nós façamos para que ele seja glorificado. Então, nós não podemos amar a nossa vida, nós temos que entender que a nossa vida tem um dono. A nossa vida não pertence mais a nós mesmos, e sim ao nosso Senhor, e é a Ele que nós servimos. Então, assim como Ele diz ali, eu sei o que vai acontecer agora, mas eu tenho que ficar pedindo para o Pai me salvar desta hora? Não, eu vim exatamente para esta hora. Então é isso que nós temos que entender e perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor deseja de nós? O que o Senhor quer que nós façamos? Porque se eu estou aqui para essa hora, é para essa hora que o Senhor tem algo para mim. E não ficarmos pedindo para Ele nos livrar destas coisas, porque Ele já disse que nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Então nós temos que estar ligados nele para que essas aflições não nos tirem o foco do Senhor, que não nos tirem a alegria da salvação, para que não nos tirem a certeza que nós temos de que Ele voltará e de que Ele é o Senhor. Então isso continua nos movendo e isso continua nos alegrando e nos animando. Então nós temos que estar sempre olhando para Ele, para que nós nos lembremos de que Ele voltará e de que Ele é o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, uma excelente semana, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.